Bom, você pode participar pelo telefone 32090120, código de Belo Horizonte, 31, pelo facebook.com/questões, sentiu? Questões.de-fé, DEF. E pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Então, nós começamos a falar sobre a fundamentação bíblica para que a igreja, desde os primórdios, desde os primeiros séculos, instituísse um tempo que se foi configurando de 40 dias de preparação para a Páscoa de Jesus. Então, nós temos os textos mais significativos e fundamentais que nós encontramos na Sagrada Escritura e que fundamentam o tempo quaresmal de 40 dias, em primeiro lugar, em Mateus 4:2, capítulo 4, versículo 2, e em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e seguintes, os 40 dias de jejum que Jesus fez no deserto logo após o seu batismo no Jordão. Então, nós temos isto presente de alguma forma em todo o Novo Testamento. Algumas vezes menciona, mas nós vimos, por exemplo, no domingo passado, né, o primeiro domingo da Quaresma, exatamente esse texto de São Lucas, lido na liturgia dominical. Depois nós temos os 40 dias de jejum que Moisés fez no Monte Sinai. Evidentemente, Moisés fez este jejum diante do grande acontecimento da aliança. Isso vocês podem encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 28. É um outro texto muito importante. Mas também nós temos um outro texto muito importante de Elias caminhando para o Monte Horebe durante 40 dias. Nós temos também, por exemplo, o episódio do dilúvio, 40 dias. Nós temos também os 40 anos, aí já não são dias, mas anos, mas o número 40 continua aí como um número bastante significativo e simbólico, 40 anos que Israel, o povo de Israel, povo de Deus do Antigo Testamento, caminhou na direção da Terra Prometida. E foi por causa disso que logo após o acontecimento da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus, que foi, digamos assim, a primeira festa litúrgica da Igreja, a primeira comemoração anual, imitando os judeus que tinham a sua Páscoa, passagem do Mar Vermelho a pé enxuto, né, da escravidão do Egito para ir para a Terra Prometida. Então, essa Páscoa, essa celebração anual da Páscoa judaica é transformada, é relida pelos cristãos na passagem, Páscoa é passagem, na passagem de Jesus da morte para a vida, resgatando-nos a todos do pecado. A primeira coisa que nós temos é a celebração do Dia do Senhor, do domingo, mudando, portanto, o Shabá judaico para o domingo cristão, Dia do Senhor, primeiro dia da semana, que na verdade é o domingo. O domingo seria a primeira feira, depois temos segunda-feira, terça-feira, etc. né? Esta primeira feira foi sendo transformada no nome que nós hoje temos nas línguas latinas, o Dia do Senhor, Dies Domini, domingo. Nas outras línguas, a mesma coisa, porém com a conotação um pouco diferente. O dia do sol, Sunday, Sonntag, e assim por diante. O dia do sol significa também o dia de Cristo Sol de nossa vida. Muito bem, uma vez colocada este domingo, aí começou-se a haver uma preparação para este domingo. A preparação, o tríduo pascal, da quinta, sexta e do sábado. Esta preparação do tríduo pascal para o domingo de Páscoa foi a primeiríssima celebração que nós temos, porque neste tríduo pascal nós lembramos os últimos acontecimentos fundamentais da nossa redenção. Na quinta-feira, a despedida de Jesus dos apóstolos, a instituição da Eucaristia,
o mandato apostólico, a instituição do sacerdócio e o espírito cristão que nós celebramos agora na campanha da fraternidade, serviço ao ser humano. Na sexta-feira, o único dia do ano que não se celebra a Eucaristia, é gozado, né? Pequeno parênteses. Há muitas pessoas que na sexta-feira chegam, que hora que vai ser a missa? É sinal de que esta pessoa só pisa na igreja por superstição na sexta-feira da Paixão. Não entende nada de fé católica, nada de cristianismo. Sexta-feira não há celebração da Eucaristia no mundo inteiro e tem gente que ainda fica bravo. Por isso que eu não gosto dessa igreja, não gosto desse padre, não celebra a missa na sexta-feira, o dia mais importante. Pois é, não celebra. E não é o padre, não é aquela igreja. São todas as igrejas do mundo inteiro desde 2000 anos. E a pessoa não sabe disso, tá? Sexta-feira nós celebramos na contrição e no silêncio a paixão de Cristo e a sua morte. No sábado aguardamos silenciosamente a sua ressurreição. Portanto, não é sábado da aleluia, mas sábado santo, de silêncio, de oração, para depois explodir no domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Este é o tríduo pascal. Mas no século II, os primeiros padres pós-apostólicos, a primeira geração de padres após os apóstolos, já registram 2 dias de jejum antes do tríduo pascal, ou seja, terça e quarta-feira. Depois se estendeu para a semana, que nós hoje chamamos de Semana Santa. Se estendeu esse dia de jejum, mas não pense que era um jejum igual nós temos hoje, não. É um jejum que da meia-noite à meia-noite não se podia tomar nada, nem água. Não se comia, não se bebia. A gente tem registros da história que as mulheres grávidas, os muito velhos e os doentes podiam comer um pão e água durante esta semana. Aí depois veio a ideia dos 40 dias no segundo século. E no concílio de Nicéia já está, primeiro concílio de Nicéia, já está regulamentado exatamente os 40 dias antes, porém esses 40 dias de preparação para a Páscoa, que corresponde ao jejum, que nós vamos explicar, estamos primeiro dando os fundamentos bíblicos e históricos, eles sofrem algumas alterações que nós vamos ver daqui a pouco, porque agora nós vamos apresentar a continuação daquele vídeo em que o biólogo vai explicar a qualidade da água lá do Rio de Janeiro, mas que é a realidade de todo o país. É só olhar aqui o Ribeirão, o nosso Ribeirão aqui de Belo Horizonte, esqueci o nome, Arrudas, né, o Rio Arrudas, né, você só pode ver o Rio Arrudas, você pode beber daquela água, morre na hora, não pode nem cair lá dentro. Já no Canadá você pode beber água de qualquer rio, de qualquer lugar, em qualquer cidade. Mas vamos ver como o nosso país trata essa questão. Nós continuamos com nossa bacia hidrográfica transformada em valão de lixo e esgoto, propiciando péssima qualidade de vida e morte, porque dentro dessa água ou desse valão, a única coisa que sobrevive são bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que não dependam do oxigênio. Qualquer coisa que dependa do oxigênio nessa situação está morto. Acho uma irresponsabilidade o que está acontecendo. Nós, como igreja, temos falado pouco sobre isso. Espero que a gente, como entidade, possamos cobrar disso, cobrar isso às nossas autoridades. Nós estamos vivendo em épocas difíceis. Nós estamos vivendo numa época ainda grande parte da população pensa em lucros financeiros e pessoais. E enquanto essa mudança de consciência não acontecer, nós não vamos ter a verdadeira paz na Terra. Ela
depende de uma mudança de consciência e de olhar, que estamos todos interligados, interconectados e que, se cuidarmos de todos, cuidamos de nós mesmos. Eu, como religioso, fico triste porque nós cremos que isso tudo vem de Deus, né? E ver a destruição, isso é cortar também uma parte da nossa vida, e principalmente vida espiritual, né? É uma grande perda, tanto econômica quanto de saúde, mas também uma perda espiritual. Pois é, lembrando que o tempo da Quaresma também é uma preparação ao batismo, e o batismo é a valorização do elemento natural da água como dom de Deus. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco, Questões de Fé.